Ele tem feito para conosco. O salmista responde e diz: oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças. E nós estamos a 15 dias do início da celebração do nosso aniversário de 20 anos. E eu queria fazer uma ação de graças diferente nessa noite. Normalmente nós fazemos ações de graças pelo que o Senhor tem feito, pelo pão de cada dia. Mas eu queria que você focasse no que o Senhor fez nesses 19 anos que estão se findando, e o que o Senhor fará a partir do 20º ano que está nascendo a partir daqui a 15 dias. E eu queria que você rendesse graça. Você tem alguma coisa a agradecer ao Senhor em relação à sua igreja local? O que você recebeu através das palavras que são ministradas, das orações, do que Deus tem feito na sua casa, na sua família, na sua vida pessoal, na sua saúde espiritual, na sua saúde física, na sua saúde financeira. Você pode abrir a sua boca e agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, esses 19 anos que está se findando. Nós reconhecemos a Tua boa mão em todo o tempo nessa igreja. Desde o início e até os dias de hoje, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem suprido, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos guiado a liderança dessa igreja, na figura do pastor Humberto, da irmã Cris, mas também de todos aqueles, Pai, que se dispõem a servir, seja na posição de liderança, seja na posição de liderado. Muito obrigado por corações rendidos, por pessoas totalmente com coração no seu altar. Obrigado, Pai, pelas palavras, pelos ensinamentos. Obrigado, Senhor, pelos cuidados que o Senhor tem feito em todo o tempo, Pai, através dessa igreja. E nós já rendemos graças, Pai, pelo que o Senhor fará a partir do 20º ano, iniciando um novo ciclo, uma nova estação. E nós cremos, Senhor Deus, e já rendemos graças por aquilo que o Senhor fará. Muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra é fiel, o Senhor é fiel, e o Senhor tem cuidado de todos os aspectos da nossa vida, da membresia dessa igreja. Muito obrigado, Senhor, nós rendemos graças, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, e o Senhor vai continuar nos ajudando em todo o tempo. Os que creem, digam amém. Posso ouvir um glória a Deus? Você está me ouvindo bem? Eu não estou me ouvindo bem. Se puder me ajudar aqui na retorno. Cumprimenta alguém, pode... Senta antes, cumprimento as 3 ou 4 pessoas. Obrigado, grupo de música. Vocês são top, amém, amados? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Pastor Humberto, ele colocou no coração essas quintas-feiras que antecedem o aniversário, para nós fazermos celebração mesmo dos 20 anos, celebração daquilo que o Senhor tem feito. E Ele me convocou para estar aqui nessa noite, para trazer uma matéria, um assunto que eu ministrei há 2 anos atrás, que falar um pouquinho sobre a autoridade do crente. E Ele também pediu para eu tocar um pouco na saúde mental. Então o tema da ministração é a autoridade do crente e a saúde mental. Amém? Nós não vamos entrar muito em parte técnica, não vamos nada disso. Mas nós vamos cuidar da parte espiritual, que é a parte principal, que rege todas as demais da nossa vida. Amém, amados? Então nós vamos meio que chover no molhado, nós vamos falar as mesmas coisas, porque quem fala as mesmas coisas é garantia para nós quando nós ouvimos as mesmas coisas, quando nós consolidamos a nossa fé, quando nós entendemos quem nós somos e qual o propósito e como funciona o reino espiritual. E quanto mais nós entendemos como funciona o reino espiritual, tanto na parte do reino de Deus, quanto do império das trevas também, como ele trabalha, como ele funciona, fica mais fácil da gente se defender, da gente se proteger, da gente contra-atacar, da gente se posicionar no bom combate da fé. Amém, amados? Nós estamos, como o falecido Dr. Miles Monroe diz, que nós somos como invasores no território inimigo. Colonizadores. Ele dizia assim, rapaz, assim como o Brasil foi colonizado por Portugal, a terra está sendo colonizada pelos céus. E o primeiro colonizador foi Jesus Cristo, que veio e ele nos ensinou como funciona o reino dos céus. E nós, como filhos dele, nós como pertencentes ao reino dos céus, nós estamos aqui para dar continuidade ao que Jesus começou. Posso ouvir um glória a Deus? Só que a Bíblia dá ênfase em que o mundo jaz no maligno. A Bíblia chama Satanás de Deus desse século, de príncipe das trevas. Enfim, ainda estamos debaixo de uma dispensação onde Satanás tem o domínio sobre a terra. Mas vai chegar o tempo, quando Jesus voltar, em que esse domínio será tirado e a terra será completamente do Senhor.
Posso ouvir um glória a Deus? Mas enquanto nós ainda estamos debaixo desse domínio, nós somos a igreja. Nós somos representantes do reino de Deus aqui na terra e precisamos entender como funciona para nos defendermos e para entrarmos no propósito e naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Então, esse tema, que é a autoridade do crente, é uma matéria do Rema, tem um livro do irmão Reagan, e eu trouxe aqui 2 livros que, além da autoridade do crente, que deram base para essa minha ministração, que é O Homem 3 Dimensões. Você já leu esse livro? Quem não leu esse livro ainda, né? Você precisa ler. E eu estimulo, não sei como é que está no Verbo Shop, se tem, mas eu estimulo você a ler esse livro. Eu fui no Verbo Shop, não tem, não consegui, não encontrei, mas hoje eu fui correr, antes de vir para cá, fiz uma corridinha, e eu já tinha lido, botei o fone de ouvido, achei no YouTube, alguém lendo o livro, praticamente 1h15 você lê todo o livro, está no YouTube, então dá para você ler também. E um outro livro maravilhoso, esse é um pouco mais extenso, esse é um pouco mais complexo, esse é um pouco mais profundo, aonde o irmão Reagan trabalha sobre a igreja triunfante, aonde ele explica como funciona a parte de demoniologia, se eu posso chamar dessa forma. Ele explica como funciona, como o diabo trabalha, como ele opera nesse reino e como nós, como igreja, nos devemos nos posicionar. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso para que a gente possa se defender, é uma defesa mesmo, e a gente possa contra-atacar quando o inimigo vier sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, que o inimigo ele vai tentar roubar o que Deus deu para nossas vidas, através da palavra. Ele é o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. E nós precisamos entender que ele não desistiu, ele vai continuar atacando, mas nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Aquele que habita em nós é maior do que aquele que habita no mundo. Mas se a gente vacilar, ele pode ganhar vantagem sobre nossas vidas. Você está aqui? Por isso nós precisamos entender como funciona para nos posicionarmos. Se nós nos posicionarmos na posição certa, no lugar certo, usando as armas corretas, as armas espirituais corretas, ele não pode nos tocar. Amém, amados? Eu gosto de contar esse testemunho. Logo depois que eu me converti, eu fui convidado por alguns pastores eles queriam que eu fosse para a igreja deles, na verdade. Mas alguns pastores pequenos, de igrejas pequenas, me convidavam. Um deles me colocou o título de obreiro, sem eu nem ser membro da igreja. Mas deixa para lá. E aí, num sábado, era uma marcha, né? Todo sábado. Era um mover mesmo, a igreja pentecostal do fogo. E teve movimento. Teve pessoal manifestando demônio, teve libertação, teve cura, profecia. Foi uma grande festa, naquele estilo bem pentecostal como nós conhecemos. Só que no finalzinho daquela tarde, levanta uma profetisa e aponta o dedo para o pastor e diz assim: pastor, eis que eu vejo uma nuvem negra sobre a sua cabeça, algo de mal vai lhe acontecer. E aquele pastor olhou para a irmã e falou assim: irmã, a senhora está vendo isso mesmo? Aí ela falou: estou vendo, pastor, existe uma nuvem negra sobre a sua cabeça. Satanás está se levantando contra o Senhor. E aí ele olhou para mim e falou assim: irmão Felipe, ore por mim. E me deu o microfone. Você recebeu o microfone numa igreja, é poder, né? Me deu o microfone e se ajoelhou para orar por ele. Eu tenho certeza que a igreja naquele momento esperou uma oração forte do homem de Deus, aquela oração expulsando demônios. Mas o Espírito Santo me direcionou a ir para a palavra, a ir para a Bíblia antes de orar pelo pastor. E naquele momento, eu pedi para a igreja abrir 1 João capítulo 5, verso 18. Se puder projetar, 1 João 5, 18. Diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em... Você está acompanhando ou não? Diga: aquele que nasceu de Deus não vive em pecado. Amém? Todos aqui são santos, estão vivendo acima do pecado, porque o pecado não tem mais domínio sobre você. Amém? E aí ele diz: antes, aquele com A maiúsculo, referindo-se a Jesus Cristo, que nasceu de Deus, o protege, o guarda, e o maligno... Diga: eu nasci de Deus, por isso eu não vivo em pecado. E então, o Senhor me guarda, e o diabo não pode me tocar. Amém, amados?
E aí eu li esse versículo para aquela igreja, e eu olhei para o pastor que estava ajoelhado, olhei para a igreja e falei assim, que se cumpra nele conforme está na palavra. Fechei a Bíblia e entreguei o microfone para ele. Essa foi minha oração forte naquele momento. Você está aqui? Então, se você conhecer quem você é, se você conhecer a palavra e como funciona as regiões celestiais, como funciona tanto o império das trevas como o reino de Deus, vai ficar fácil você se defender quando o inimigo atacar, quando o dia mau chegar. Amém, amados? Posso ouvir um glória a Deus? Por que esse tema é relevante? Por favor, o próximo slide. Então, antes de nós entrarmos propriamente dito na parte da palavra, parte espiritual, eu perguntei para Yaya, para a inteligência artificial, como estava, tanto no mundo quanto no Brasil, a situação das enfermidades sobre saúde mental. E olha a resposta que ela me deu. Disse assim, estima-se que mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo vivam com algum tipo de transtorno mental. Diga misericórdia. Desse total, cerca de 14% são adolescentes. Depressão e ansiedade é a principal causa de incapacidade a nível global. E, infelizmente, o suicídio é o responsável por mais de 1 a cada 100 mortes globalmente. Próximo slide. No Brasil, tem a maior taxa de pessoas com transtorno de ansiedade do mundo. E a maior prevalência da depressão na América Latina. O número de afastamento do trabalho por problemas de saúde mental aumentou drasticamente nos últimos anos. Dados da ONU indicam um aumento de 134% desse tipo de afastamento no Brasil. Pesquisas mostram, é para se entristecer, mas é uma realidade, amém? Para a gente interceder e principalmente não entrar nessa estatística. Nós somos da fé. Nós pertencemos ao reino de Deus, nós somos filhos de Deus. A igreja não é para entrar nessa estatística. Mas, infelizmente, alguns entram, e a gente vai entender por quê na ministração de hoje. Pesquisas mostram que o Brasil é um dos países mais estressados do mundo. Em 2024, mais da metade dos brasileiros, 54%, considerava a saúde mental o principal problema de saúde do país. Está se cumprindo a palavra de Romanos, capítulo 1, verso 22, que diz, Romanos 1, 22, por favor, inculcando-se por sábios, o mundo está se tornando cada vez mais louco. Então, está se tornando, isso é uma verdade bíblica, as coisas vão complicar ainda mais, porque as trevas vão ficar cada vez mais densas. Mas o fato das trevas ficarem densas, isso é bom, porque a luz da igreja vai resplandecer cada vez mais. Quanto mais o mundo tiver um caos, mais a igreja brilha. Quanto mais o caos afligir a mente, afligir as emoções das pessoas, mais elas vão precisar de uma resposta. E nós temos a resposta, a igreja tem a resposta, e a resposta é Jesus Cristo. Você está aqui? O ladrão veio para roubar, matar e destruir, está em João capítulo 10, verso 10. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Amém? Então, o que nós como igreja precisamos saber, precisamos conhecer e praticar para não entrarmos nessa estatística? Então, primeiro ponto, próximo slide, por favor, é o slide 4, que é nós estudarmos o homem em 3 dimensões. Enquanto a revelação não chega em relação a esse conceito, nós temos dificuldades para nos posicionar diante das situações que as circunstâncias, os ataques de Satanás, enfim, as coisas que acontecem na nossa vida, a gente se posicionar. Quando a gente entende que nós somos um espírito, que temos uma alma e habitamos em um corpo, fica muito mais fácil se posicionar diante das situações que se levantam. Amém? O primeiro ponto existem muitas igrejas co-irmãs nossas que não acreditam na separação do espírito da alma,
que acham que espírito e alma, ensinam sobre isso, defendem que espírito e alma é a mesma coisa, que representa a mesma coisa. Porém, se a Bíblia diz que são coisas diferentes, nós seguimos os passos do irmão Reagan, que prefere ficar com a palavra. Se a palavra diz que espírito e alma são coisas distintas, então espírito e alma são coisas distintas. Amém? Cabe a nós nos rendermos à palavra e não a palavra se render à nossa filosofia, ao que nós achamos. Amém? E isso aconteceu com o irmão Reagan. Nesse livro, Homem em Três Dimensões, ele começou a se sentir incomodado e querendo aprender mais sobre a natureza humana. E ele começou a estudar nos livros da faculdade de teologia, na igreja que ele frequentava, com teólogos, com ministros, e ele não encontrou muito material sobre o assunto. Sempre era posicionamento de achismos de pessoas que achavam isso, que consideravam aquilo, mas nenhuma dava base bíblica suficiente para dar um conceito mais sólido. E o irmão Reagan nós conhecemos que ele foi levantado por Deus como, além de profeta, ele foi levantado além de mestre, além de profeta, um grande mestre da palavra. Ele que foi o fundador do Centro de Treinamento Bíblico Rema. Então, ele se levantou para estudar, para pesquisar, para orar e para receber do Senhor, segundo as Escrituras, conceitos que na época não eram conceitos que eram considerados aceitos, vamos dizer assim, pela igreja no tempo dele. Amém? E ele tem 2 versículos, né, que ele traz que são muito conhecidos nossos, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Abra aí, por favor. Que diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, percebam que nós precisamos manter tanto o nosso espírito, como a nossa alma, como o nosso corpo íntegros para a volta do Senhor. Em Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, Hebreus 4:12, o escritor de Hebreus diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Diga, a palavra é viva e produz efeito. Ou seja, existe uma vida que está na palavra, que nós precisamos, que na verdade nós precisamos abrir o nosso coração e a nossa mente, para que o Espírito Santo transforme a vida da palavra em vida em nossas vidas. Nós precisamos extrair a vida que está nela. Quando nós vamos para Jesus Cristo e entendemos a pessoa de Jesus, com base em João no capítulo 1, nós sabemos que Jesus é a palavra viva. Vamos relembrar isso? Bota na nova versão transformadora, por favor. João capítulo 1, verso 1. Na NVT. Diga, Deus é bom. Diz assim: no princípio aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. No verso 2 ele diz: ele existia no princípio com Deus. No 3, por meio dele Deus criou todas as coisas, e sem ele, ou seja, aquele que é a palavra, nada foi criado. O verso 4 diz: aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. Aquele que é a palavra possuía vida. E quem é aquele que é a palavra que possuía vida? No verso 14, o apóstolo João, ele explica. Ele diz: assim a palavra se tornou um ser humano. Posso ouvir um glória a Deus? A vida está na palavra, e a palavra se torna viva, que é Jesus. Ontem eu estava dando aula no Rema, eu vi que tem alguns alunos meus aqui, e eu estava explicando que da mesma forma que Jesus é a palavra viva, Deus deseja que a palavra seja impressa na nossa mente e no coração, para que nós também nos tornemos a palavra viva. O profeta Jeremias, ele profetizando a nova aliança, ele diz que na nova aliança, as leis, a palavra seria impressa na mente e no coração dos homens. Está em Jeremias capítulo 31, verso 33, se eu não me engano. Bota aí, por favor.
Jeremias diz assim: esta é a nova aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Em resumo, o que a palavra está dizendo? O que Deus está nos ensinando? Que o Espírito Santo, uma das missões dele, é transformar o que está escrito na palavra em vida dentro de nós. Você está aqui? Para que nós possamos refletir a vida que está na palavra. Esse é o grande desafio, essa é a nossa grande missão. Mas retornando aqui para o slide, por favor, 4. Retornando para o slide 4, nós precisamos entender que quando nós nascemos de novo, nós recebemos um espírito novo, um espírito que foi recriado. Em Ezequiel, no capítulo 36, o profeta Ezequiel, no verso 26, ele profetizou o que aconteceria no novo nascimento. Ele diz o seguinte: dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne, sensível. Amém? Então o profeta, ele de forma inspirada, ele profetizou o que aconteceria no momento em que nós nascêssemos de novo. Jesus, conversando com Nicodemos, em João no capítulo 3, ele diz que se nós não nascêssemos de novo, nós jamais poderíamos ver o reino dos céus. Nicodemos não entendeu, isso está em João capítulo 3, no verso 4. Ele não entendeu isso e perguntou: como um homem velho pode nascer uma segunda vez? Novamente. Eu vou entrar novamente no ventre da minha mãe para nascer a segunda vez. E aí Jesus diz: quem não nascer da água, que é a palavra, e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Porque o nascido da carne é um ser humano, carnal. Mas o nascido do Espírito se torna um espírito feito à semelhança de Deus. Quem nasceu de novo aqui? Então você deixou de ser quem você se conhecia e passou a ser a imagem de Deus em espírito. Eu gosto de brincar, tem pessoas que não gostam quando eu brinco assim, mas o problema é seu. Filho de cachorro, cachorros geram cachorrinhos. Gatos geram gatinhos. Seres humanos normais geram seres humanos. E Deus geram pessoas que são semelhantes a Ele. Quem nasceu de Deus aqui? Então nós precisamos entender definitivamente que o nosso espírito recriado, ele é feito à imagem e semelhança de Deus. E a grande dificuldade é a nós nos identificarmos com essa nova condição que nós somos. Em 1 Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, a palavra de Deus diz, o próprio apóstolo Paulo diz, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, uma nova criação. Uma nova criação. O que significa isso? É algo que ainda não havia sido criado. A gente poetiza muito, né, a palavra às vezes. Eu sou uma nova criação. Sim. O que significa ser essa nova criação? Significa que você foi criado segundo o modelo que Deus criou em Jesus Cristo. Vou melhorar isso. Jesus, ele vem para a terra e a Bíblia diz que ele vem como o unigênito do Pai. O que significa unigênito? Que só existia um único. Mas quando ele retorna para os céus, ele não retorna mais como unigênito, ele retorna como primogênito. Qual é a diferença? O primeiro de muitos. Porque quando Deus olha para mim e para você, ele não vê imperfeição, porque um Deus perfeito não cria filhos imperfeitos. Nós é que precisamos entender isso na nossa mente, na nossa alma, na nossa consciência, para poder experimentarmos aquilo que aconteceu através do novo nascimento. O irmão Reagan, ele... Bota aí o slide, por favor. Mas vamos lá, a gente vai chegar lá, em nome de Jesus. O homem é um espírito, que é o homem interior, totalmente novo.
recriado em Cristo Jesus. Diga, o meu espírito é totalmente novo. Quando eu me converti, eu aceitei Jesus em Recife, numa sexta-feira, viajei no domingo para Porto Velho, tive uma experiência com Deus em 15 dias e voltei um novo homem, ao ponto da minha esposa dizer, eu quero conhecer esse meu novo marido. Porque se eu sou um novo homem, eu não posso ser igual ao que eu era antes. Diga, eu sou uma nova criação de Deus. Você precisa dizer isso para você mesmo, porque a sua mente precisa se render a essa verdade. Porque enquanto a sua mente não se render a essa verdade, você ainda vai achar que é a mesma pessoa que era antes de nascer de novo. E você não é mais a mesma pessoa. Temos uma alma, mente, vontade e emoções, que não é salva, por isso precisa ser renovada, nós vamos ver isso daqui a pouco. E habitamos em um corpo. Diga, eu sou um espírito, tenho uma alma e habito um corpo. Passa, por favor. Aleluia. O irmão Reagan, no livro, isso é uma foto do livro, O Homem em Três Dimensões, ele separa de forma resumida a natureza tríplice do homem. O espírito, a dimensão do homem que lida com o ambiente espiritual. O âmbito espiritual é a parte dele que conhece a Deus. A alma, a dimensão do homem que lida com o âmbito mental, o intelecto, as sensibilidades e as vontades, a parte que raciocina e pensa. Por isso que a sua alma fica chocada quando você ouve essas verdades espirituais. Porque você está tentando entender pela lógica humana. Mas pela lógica humana você não vai conseguir entender. Paulo em 1 Coríntios 1, ele diz que o homem natural não pode compreender as verdades espirituais. Mas o homem espiritual discerne todas as coisas. É o tempo de você orar e pedir, Espírito Santo, me ajude a entender o que está na sua palavra. E o corpo é a dimensão do homem que lida com o âmbito físico. É a casa. Diga, meu corpo não sou eu. Diga, meu corpo é a minha casa. Nós não temos, nós moramos nesse corpo. O irmão Reagan, ele fala que quando nós nos separamos, nós continuamos a ser esse ser espiritual. Eu vou melhorar, ele diz assim, Deus deixou de ser Deus quando encarnou em Cristo Jesus. A palavra que estava com Deus e era Deus, para ficar mais fácil de entender, deixou de ser Deus quando se tornou homem. Da mesma forma, você não se deixa de ser espírito quando você morre aqui nessa dimensão natural. Você continua sendo a mesma pessoa? Passa o slide, por favor. Um dia a gente entende melhor isso. Olha, o irmão Reagan escreveu no livro O Homem em Três Dimensões. Ele diz o seguinte, jamais ficarei mais velho do que estou agora. Não estou mais velho do que eu já estava há uns poucos anos. Sei mais agora do que eu sabia. A mente aprendeu. Mas eu não sou mais velho. Meus cabelos podem ficar mais grisalhos. E posso ficar com mais algumas rugas. Mas meu verdadeiro eu nunca envelhecerá. Você é essa carcaça, como a gente chama no exército, ou você é um espírito no seu homem interior, imortal e eterno. 2 Coríntios capítulo 4, 16, por favor. Diga, Deus é bom. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, diga assim, ha, ha, ha. O nosso homem interior, o nosso espírito, se renova dia de dia em dia. 1 João capítulo 3, verso 16, Jesus ainda conversando com Nicodemos, ele diz algo, ele diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu próprio Filho para que todo que nele crê. Tem alguém que crê aqui? Amém. Diga, todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Diga assim: quem crê, tem. Ou seja, você não terá. Quando você nasceu de novo, você se tornou esse espírito recriado. Esse é o seu verdadeiro eu. E esse verdadeiro eu seu é eterno. Nós não somos seres naturais em busca de uma experiência espiritual. Isso é antes de nascer de novo. Agora nós somos seres espirituais tendo uma experiência natural. Diga: eu sou um ser espiritual eterno, tendo uma experiência natural. Só para você não dormir hoje à noite, 2 Timóteo capítulo 1, verso 10. 2 Timóteo 1, 10. Olha que coisa linda. E manifestado agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual, Ele, Jesus, não só destruiu a morte. Diga: Ele destruiu a morte. Diga: a morte morreu. Como trouxe a luz, como trouxe ao entendimento, como trouxe a revelação, que nós somos seres espirituais eternos, como trouxe a luz, a vida, que é a vida eterna, a vida de Deus, a vida Zoe, e a... Me ajuda aí, irmão, você está acompanhando? Não. Ele trouxe o que? A vida... Tem algum imortal aqui? Vou perguntar de novo, tem algum imortal aqui? Tem ou não tem? Aleluia. Aleluia, aleluia. Próximo slide, por favor. Acho que é o slide 6. Já li, não é isso? Diga: eu sou um espírito que tem uma alma. O que é a alma? A alma é onde estão as emoções, a alma onde está o intelecto, a consciência, a alma onde estão as vontades, é na alma que estão os sentimentos, é na alma que sente a aflição, a dor, a angústia, a tristeza, é a alma que sente alegria, ri, se alegra com a boa notícia, se entristece com a notícia ruim. Está tudo na alma. Como a Ione costuma dizer, né? Quando a gente recebe uma notícia, a alma chega primeiro. Hoje eu vinha para a oração, tinha um compromisso, aí eu precisava mandar um documento, os slides para a Raíssa fazer isso aqui. Aí eu mandei para ela, quando eu mandei, chegou uma mensagem: sua conta da Microsoft foi hackeada. Cara, na hora, o que chega primeiro? A alma, né? Já vem tudo aquele pensamento, aí eu: Elias, me socorre pelo amor de Deus. E aí o Senhor: calma, Deus é comigo, se Deus é por mim, quem será contra mim? E aí nós conseguimos recuperar. Mas a alma chega primeiro em todos nós. A grande questão é o que fazer quando a notícia ruim chega. Uma das maiores necessidades da igreja hoje é que o povo de Deus renove a sua mente com a palavra do Senhor. Está em Romanos capítulo 12, verso 2. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou do vosso entendimento. Simplesmente porque alguém é cristão e até mesmo cheio do Espírito, não significa que tem uma mente renovada. A mente se renova com a palavra de Deus. Eu posso ter nascido de novo, receber o batismo com o Espírito Santo, ser instrumento de Deus, mas se eu não me render a minha mente, a palavra, trazendo os pensamentos cativos à palavra de Deus, para entender quem eu sou, o que eu tenho, o que eu posso e o que eu devo fazer em Cristo Jesus, se eu não me esforçar para que a minha mente seja renovada, eu não vou experimentar aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Quando eu estava lendo o Salmo 1 uma vez, logo no início, eu gosto de contar também de testemunho, porque marcou a minha vida. O Salmo 1, verso 1 diz: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. E aí ele diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmos 1, verso 2. Não é assim que está escrito lá? Quando eu li, eu falei para o Senhor: Senhor, você está me pedindo algo impossível. Eu tenho que trabalhar, tenho filho para criar, tenho esposa para dar assistência, tenho que trazer coisas para minha casa, tenho lazer, tenho estudo na área que eu trabalho, enfim.
O senhor está me pedindo para amar a palavra, ter prazer nela e ficar dia e noite? É impossível, eu não tenho tempo para isso. Mas, como eu já entendi que quando a Bíblia diz algo que eu não entendo, o problema não é a palavra, sou eu, me ajude. E eu pedi ajuda ao Espírito Santo. E aí o Espírito Santo me disse, você não medita de noite porque você não entende o que é a palavra. Eu falei, então me ajude, o que é a palavra? A palavra não é a mensagem do céu para o céu, que você toma umas pitadinhas na quinta e no domingo, só para se sentir bem porque leu a Bíblia. Não, a palavra é uma mensagem do céu para a terra, aonde eu estabeleço como a minha criação deve agir. Aí o Espírito Santo perguntou, você quer ter sucesso no seu relacionamento, no seu casamento? Eu falei, quero. Então medita na minha palavra, estuda tudo que eu falo sobre a posição de marido e como você deve se comportar dentro do seu lar, como você deve agir segundo a minha palavra. E quando você estiver atuando como marido, eu vou fazer lembrar e você estará meditando dia e noite no que eu estou falando. Você quer ter sucesso na sua vida do trabalho? E quero. Então aprenda tudo que eu falo de como um líder deve se portar, como o senhor de servos deve se portar, como você deve se comportar na sua lide como patrão, como dono, como empresário, como empregado. Porque quando você estiver agindo, o meu Espírito vai trazer à memória como você deve se portar e você terá sucesso no seu trabalho. Isso na criação dos filhos, isso no ministério, isso em qualquer área da nossa vida. Posso ouvir um glória a Deus? Aí ele completou, lê o verso 3 agora. Você será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que a folha nunca murcha e no tempo certo dá seu fruto. Aleluia! Diga, eu preciso renovar a minha mente. Próximo slide, por favor. E nós habitamos num corpo. Romanos 12, verso 1 diz que nós devemos apresentar o nosso corpo. Diga, eu preciso apresentar o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Perceba que é uma atitude nossa. Nós é que devemos apresentar o nosso corpo diante do Senhor como sacrifício vivo. Porque o corpo ele não se converte. O corpo não vai querer ler a Bíblia, o corpo não vai querer fazer o remo, o corpo não vai querer vir para o culto, o corpo não vai querer dormir, o corpo não vai querer orar. O corpo vai querer fazer tudo menos aquilo que agrada ao Senhor. Amém? E aí a gente apresenta o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. 1 Coríntios 9, 27, por favor. Paulo, entendendo isso, ele disse, 1 Coríntios 9, 27, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Você escraviza o seu corpo a quem? Ao seu verdadeiro eu, que é o Espírito. Bata assim, diga assim, ei menino, diga aí. Quem manda sou eu. Deus não vai interferir no seu corpo, é você que vai ter que cuidar dele. Próximo slide, por favor. Aleluia. Eu trouxe esse slide só para não espiritualizar tudo. Existem doenças que afetam a saúde mental, que são do corpo, são naturais. A IA também me ajudou, diz que infecções, como toxoplasmose, infecções cerebrais, podem causar sintomas psiquiátricos. O meu pai, antes de partir, ele estava delirando. E aí as enfermeiras falaram que o delírio na situação dele é normal. Por quê? Porque ele está debaixo de uma grande infecção e isso pode trazer disfunção mental. Às vezes, isso aconteceu com o pai de uma senhora que trabalha com meu irmão. Mais ou menos, enfim, amigo do amigo. Ele começou a surtar, teve um surto. De quebrar tudo, de ter que ir para camisa de força. E descobriram que era uma infecção urinária que ele tinha. Olha para o seu irmão do lado e diga assim, cuide do seu corpo. Doenças crônicas, psoríase, artrite, esse negócio aí, podem levar a transtornos mentais, como ansiedade e depressão. A depressão pode ser causada por desequilíbrios hormonais. A ansiedade pode ser influenciada por hormônios como cortisol, progesterona, além de alterações na serotonina. Desregulação hormonal podem contribuir para transtornos de humor. Amém?
Então, nem toda doença é espiritual, mas nem toda doença é natural. E nós vamos entrar um pouquinho em áreas que Satanás, porque nós somos uma igreja. Então, se você está tendo algum sintoma, alguma coisa, faça todos os exames, exame de sangue, taxas hormonais, e regula as suas taxas. Amém? Fez tudo isso, ainda continua com transtorno, pode ser um demônio. Ou então, pelo Espírito, se ele revelar que é um demônio, expulsa, e que você vai fazer os exames e as taxas, vai dar tudo normal. Você está aqui? Próximo slide, por favor. Aleluia. Opressão, obsessão e possessão demoníacas. Nós vivemos numa terra onde existem ataques satânicos. Por mais que a gente saiba a posição que nós temos, assim como Jesus sofreu ataques satânicos, Jesus foi opresso, ficou angustiado, suou sangue, nós vamos passar também por pressão. Mas ele venceu. E nós também vamos vencer. Porque todo que nasceu de Deus, vence. Está em 1 João 5:3. Todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo. 3 e 4, né? 4. Todo aquele que nasceu de Deus. 1 João 5:4. Já que você botou, termine. Todo que nascido de Deus vence. Diga, todo que é nascido de Deus vence. Pergunta para o seu irmão do lado, você já nasceu de Deus? Então você está predestinado, diga para ele, à vitória. Posso ouvir um glória a Deus? E ele dá a receita, por favor, coloque o versículo. Ele dá a receita. E a vitória que vence o mundo é o quê? Diga, a fé. Diga, nós somos da fé. O que é opressão? Opressão é a influência externa do inimigo sobre a mente e sobre o corpo. Ou seja, pode causar aquela sensação de nuvem negra sobre a cabeça, pressão, angústia, aquela sensação de peso. Tudo isso pode ser opressão satânica. Amém? Ou sobre o corpo, uma doença mesmo. Existem doenças que você vai no médico, vai fazer todos os exames, o médico vai dizer, não, rapaz, está tudo bem com você. Faz ultrassom, faz tomografia. Cara, a gente não acha nada e está doendo. Vá orar, porque provavelmente tem um demônio atormentando a sua vida. Amém? As pessoas sentem-se pressionadas, desanimadas, atormentadas com pensamentos negativos, ataque de enfermidades, tentações ou circunstâncias esmagadoras. Isso é a opressão. A obsessão é o nível mais profundo, onde a mente da pessoa fica fixada em ideias, tentações e engano do inimigo. O diabo consegue dominar os pensamentos da pessoa, criando vícios, manias, compulsões, distorções da realidade e até mesmo heresias. Amém? E a possessão não é um chapeuzinho, é um tio ali. É quando o espírito maligno encontra morada dentro da pessoa, dominando o espírito, alma e corpo. A pessoa perde o controle de si mesmo, fala e age sob o comando de um demônio. Em Marcos 5, na Bíblia, tem lá o gadareno, que é um exemplo disso. Amém? Passa aí. Por favor. Níveis de atuação. Opressão, externo, mente e corpo. Obsessão, controle mental da pessoa. A pessoa fica paranoica, fica estressada, só pensa naquilo. Você mostra a palavra para ela e ela não aceita, porque está obcecada. Amém? E a possessão, que é o controle total. Resumo, opressão, obsessão e possessão. Nível da opressão, é ataque externo, nós já vimos. Pressão, tentação, enfermidade, desânimo. Um cristão pode ter? Sim. Olha como você ficou animado. Obsessão, domínio mental e emocional, fixação, vícios, enganos, compulsões. Um cristão cheio do Espírito Santo pode ter? Sim. Porque é um ataque no corpo e na alma. E se nós não vigiarmos, nós vamos deixar o diabo atacar. Por isso você precisa ler esse livro, A Igreja Triunfante, do irmão Reagan. Amém, amados? Possessão, domínio interno total. Demônio controla espírito, alma e corpo da pessoa. Um cristão pode ter possessão demoníaca
Não. Porque quem habita no espírito do homem, que nasceu de novo, é o Espírito Santo. Pode passar. A opressão no corpo. Irmão Reagan diz, o corpo de qualquer pessoa, mesmo de um cristão, pode ser opresso por um espírito maligno, a partir de dentro ou de fora. Opressão física pode ser resultado direto de um espírito maligno afligindo o corpo de uma pessoa. Aí o irmão Reagan usa o exemplo da casa, do cupim na casa. A casa pode ter cupim, isso não quer dizer que os moradores da casa têm cupim. Então, se alguém orar por você ou você mesmo discernir pelo Espírito, pode haver um demônio causando uma doença em você. Isso pode acontecer, sendo cristão ou não cristão. Você está aqui? Pode passar, eu estou correndo por causa do tempo mesmo. Opressão e obsessão da alma. Aí o irmão Reagan diz, não faz diferença alguma quantos anos um cristão é salvo ou se está pregando ou ensinando a palavra por anos. Os cristãos maduros têm que estar convictos de que estão mantendo a porta fechada para o diabo, tanto quanto os cristãos bebês. Aí você não entende como homens que se destacaram no evangelho, no ensino, na pregação, até mesmo nos dons, de repente querem mudar a Bíblia. Querem aceitar doutrinas inclusivas. Como pode? Obsessão. Abriram a brecha para uma sugestão satânica e esse demônio conseguiu tomar a mente daquela pessoa, que ela é ao ponto dela não conseguir mais ouvir a voz do Espírito para rejeitar aquela doutrina falsa. Mas existe a possibilidade ainda dessa pessoa reagir, ela mesma reagir, assumindo autoridade sobre ela ou através de alguém que ela aceite uma oração para ser liberta. Por isso a segurança da palavra. Por isso o irmão Reagan nos ensinou a não sair dos limites da palavra. Fica na palavra, irmão, é mais seguro. Eu conversando com uma pessoa próxima, ele falando sobre doutrinas da igreja dele, eu falei para ele, você é muito corajoso. Paulo, ele diz em Gálatas capítulo 1, ele diz que se até capítulo 1, verso 8, ele diz, se até um anjo do céu descer, ou eu mesmo endoidar meu cabeção e pregar um evangelho que seja diferente do que eu ensinei, que seja anátema. Bota na Nova Versão Transformadora, o pessoal fica mais animado ainda. Olha o que ele diz, que seja amaldiçoado. Qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferente do que lhe temos anunciado. Diga, é segurança. Fica lá nas 4 linhas do evangelho, vamos lá. Para o entendedor entenda, né? Não saia da palavra, é segurança para nós. Confere, estuda, medita, renova a sua mente, mergulha a tua mente na palavra. Se você tiver com a mente renovada na palavra, sugestões satânicas não vão conseguir roubar o que Deus tem para a sua vida. Posso ouvir um glória a Deus? Filipenses 4, de 4 a 8. Eu vou dar uma lida rápida, mas é uma tarefa de casa para você. Fica nesses versículos um tempo. Medita neles, um a um. Pratica eles. Ora, pede discernimento ao Espírito Santo, pede ajuda ao Espírito Santo, ou até mesmo a uma pessoa mais madura, para que você consiga viver. Se você conseguir viver, você vai proteger a sua mente contra a opressão e obsessão satânica. Bota em Filipenses 4, verso 4. Vamos ler rapidamente porque o meu tempo está estourando. Diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Nós já sabemos disso, somos bem ministrados nessa igreja. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Quem está com o Senhor, ele precisa experimentar dessa alegria. Mesmo que com lágrimas nos olhos, você comece a ha, sem ter vontade. Segundo ponto. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor, verso 6. Não andeis ansiosos com coisa alguma.
Quando eu vi que a minha senha tinha sido hackeada, a ansiedade veio na hora, irmão. A alma chega primeiro. Mas eu falei, vou pregar isso hoje à noite. Oxe, fique calma. Aquieta-te, a minha alma. Aprenda a aquietar a sua alma, dá uma ordem para ela. Deixa o versículo, por favor. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então não é problema você sentir algo, você precisar de algo, você está precisando de ajuda. Apresenta diante de Deus, vai para o trono da graça. Com petições, súplicas, orações. Mas lembra que você tem um Deus que supre todas as suas necessidades. E você lança sobre ele a sua ansiedade, lança sobre ele o seu problema, lança sobre ele aquela circunstância que você não consegue resolver, porque ele tem cuidado de vós. E aí quando você entrega mesmo, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega, solta. Salmos 37:5, confia nele. Se não houver confiança em Deus, você vai pegar de volta. Entrega e não pega mais. Ah, pastor, o meu filho é muito problemático, é não sei o quê, não sei o quê. Você já entregou ele ao Senhor? Já. Então por que você está preocupado? Deus está cuidando dele. Isso serve para finanças, isso serve para doença, serve para tudo. Entrega para o Senhor. Pode passar, verso 7. E a paz, quando você entrega para Deus, larga. E de verdade confia nele, Deus libera o shalom, a paz. Isso não quer dizer que o problema se resolveu. Isso quer dizer que o problema não é mais seu. Eu vou repetir. Isso não quer dizer que o problema se resolveu. Isso não quer dizer que o problema não é mais seu. Você já entregou para ele. E aí você rende graça, Senhor, é seu. E aí a paz, que excede todo o entendimento, é liberada. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz guardará a vossa mente. E aí a chave está aí agora no 8. Olha a chave. Pega esse versículo, imprime ele, bota todos os cômodos da tua casa, irmão. Até que. Bota na tela do teu celular, bota na entrada do teu computador. Mas se você ainda não consegue praticar isso aqui, você tem que todo dia confessar isso, até que. E aí ele dá a chave, diz assim, a chave para proteger a mente, a chave para proteger a sua saúde mental, a chave para proteger do ataque do inferno, da opressão e da obsessão. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, me ajuda aí, vamos lá. Tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O diabo vai lançar a sugestão. Pega a gente não pode impedir que os pensamentos venham, mas a gente pode gerenciar o nosso pensamento. O pensamento veio, aí você coloca a luz desse versículo. É verdadeiro? É justo? É puro? É amável? É de boa fama? Tem virtude? Tem louvor? Tem não? Rejeita em nome de Jesus. Rejeita em nome de Jesus. O louvor pode subir. Aleluia. Obrigado. Você está sendo abençoado? O meu tempo já estourou. Aleluia. E o último versículo. Não, 2 slides só dá tempo. 14 e 15. 14, bem rápido. O irmão Reagan diz, ó. É por esta razão que os crentes precisam saber quão importante é renovar suas mentes com a palavra de Deus e pensar os pensamentos de Deus, ao invés de pensar os pensamentos do inimigo, de preocupação e medo. E por último, exerça a sua autoridade como crente. Lucas 10:19 na The Passion. Agora vocês entendem que eu lhes dei a minha autoridade para pisotear o reino dele. Vocês
pisotearão todos os demônios que estiverem à sua frente e vencerão todos os poderes que Satanás possui. Absolutamente nada lhes causará dano enquanto vocês andarem nessa autoridade. Seja abençoado pela prática da palavra. Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus.